Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Juliana Girão e esse é o Urbicast, o podcast da Urb News. Aqui a notícia te acompanha aonde quer que você vá. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre liderança. E para tratar desse tema, a gente traz dois convidados especiais. Do meu lado está o consultor Eduardo Baiman, que vai ser o co-host de hoje, né, Eduardo? Obrigado, Juliana. Prazer, seja bem-vindo, viu? Prazer meu estar aqui. Eu vou falar um pouquinho, viu, Eduardo? Eduardo Baiman é formado em administração, com pós em controladoria, especialista em consultoria em gestão, sócio e CFO da PWR Gestão, consultoria com mais de 200 projetos ativos no Brasil e no exterior. Obrigada. Muito obrigado. E aí, nossa entrevistada de hoje é Patriciana Rodrigues. Ela é presidente do Conselho de Administração das Farmácias Pague Menos, a segunda maior rede de farmácias do Brasil, né? Está entre os 10 maiores varejistas do país. Seja bem-vinda, Patriciana. Um prazer estar recebendo você. Obrigada, Juliana. Um prazer, Eduardo. Prazer. Muito bom estar aqui batendo esse papo com vocês. Eu vou falar agora um pouquinho de ti. Em 2020, após mais de 25 anos de atuação na rede, Patriciana assumiu o cargo de presidente do Conselho de Administração da Pague Menos. O novo cargo veio no ano em que a empresa estreou na Bolsa de Valores com o seu IPO. Patriciana também exerce a sua liderança no movimento católico Amare, em Fortaleza, sendo uma das fundadoras. O movimento tem como foco jovens casais casados. E mais recentemente, Patriciana levou sua liderança para Brasília, onde assumiu em maio deste ano como parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, também chamado de Conselhão. Patriciana lidera hoje na Pague Menos 25 mil colaboradores e 1.650 lojas distribuídas em 389 municípios em todo o país. Agora o final, melhor parte. Patriciana é casada, tem 4 filhos e um neto. É verdade, viu, né? São muitas frentes, né? São muitas frentes. Extenso o currículo. É extenso o currículo. E eu brinco, meu melhor papel é ser avó. Por isso que eu deixei o melhor para o final. São muitas frentes assim, de liderança na sua vida, né? Empresarial, no movimento católico, na vida pessoal, enfim. Que momento você se viu como líder? Na verdade, eu acho que as coisas foram acontecendo um pouco natural. Eu tive o privilégio de ter em casa um líder super inspirador, que é o Deus Maqueiroz, fundador da Pague Menos, de outras empresas. E ele inspira pelo agir. Então, ao longo da minha vida, como menina, como adolescente, como profissional, eu tive sempre ele como grande fonte de inspiração. Então, eu nem sei te dizer se teve um clique, porque eu olho pra ele, acho ele tão magnífico, tão disruptivo, tão visionário, que eu penso que nem vou chegar lá, então acho que eu ainda nem sou tão líder assim, né? Mas ele é essa grande fonte de inspiração. E à medida que a gente vai entregando algumas coisas, a gente vai se percebendo, olha, faz sentido, tá dando certo, tô fazendo parecido como o que ele fez, tô fazendo diferente, mas tão legal quanto. E assim, é meio que natural. Eu não saberia te dizer, olha, que hora deu o clique. Não consigo dizer. E por ter essa fonte de inspiração, assim, que você tem o maior orgulho aí falando dele, faz com que você seja mais exigente consigo mesmo, assim, tendo essa inspiração, assim, do teu pai? Suceder um grande líder é um grande desafio. A gente fica o tempo todo se comparando, porque acaba se comparando por conta da inspiração ali próximo, e o grau de exigência é muito grande mesmo. Durante algum tempo, eu até ficava confusa, sem saber se aquela relação era uma relação de admiração de filha para pai, que aí é para ser natural, né, essa admiração, ou se era uma admiração por conta da liderança e fazer com que eu queria cada vez mais deixá-lo orgulhoso, e aí me exigia muito. Então, realmente, a gente se exige bastante. O que você diria, assim, para jovens que estão começando também como empreendedores, né, se formando enquanto líderes? Que conselho você daria para esse pessoal? Difícil, né? Porque se conselho fosse bom, né, a gente não dava, a gente vendia. Mas utilizando a minha referência de vida, muito cedo eu consegui compreender o meu propósito. E eu acho que quanto antes você compreende o seu propósito de vida, às vezes você vai compreender parcelas dele, não tão estruturadas, mas algumas parcelas.
Porque quando você está agindo conforme o seu propósito, tudo caminha de forma mais positiva, sem tanto atrito. Então, algumas pessoas dizem, poxa, Patriciana, tu é mãe, tá na presidência do conselho, tem uma Mari, tá no conselhão, desenvolve tantas atividades, mas quando eu vejo todas elas estão em sintonia com o meu propósito, aí o universo todo conspira e colabora para que tudo dê certo. Então, a minha grande dica é, você tá jovem, se observe, se conhece. Eu acho que o autoconhecimento é importantíssimo e cada vez mais importante. Existem algumas premissas que você é contratado muitas vezes pelas suas capacidades técnicas, mas normalmente você é desligado de um projeto, é demitido pela sua falta de habilidade relacional. Então, você se autoconhecer, entender quais são os seus espaços de sombra, quais são os seus espaços escuros e onde é que é a tua luz, vai fazer com que você cada vez mais se potencialize na luz e tente diminuir essas sombras. Então, a dica é entender qual é o seu propósito, tentar descobrir de alguma forma o que é que te conecta com esse mundo, qual é a tua missão para estar aqui, porque Deus deu uma missão para todos nós, sem dúvida, com certeza, e tentar se autoconhecer. Quanto mais você se conhece, mais você vai conseguir trabalhar em equipe, trabalhar com suas potencialidades. Então, a dica é essa, para qualquer área que você for, é tentar trabalhar dessa forma. Qual é o teu propósito? Muito cedinho, eu não me lembro disso, né? Mas meus pais dizem que quando eu era pequenininha, eu dizia que queria ser presidente do Brasil. Por que eu dizia que queria ser presidente do Brasil? Porque eu entendia que o papel do presidente era aquele que resolvia os problemas. Então, eu via as famílias pobres na rua, isso me dava uma angústia, eu queria resolver. Eu achava que se eu fosse presidente, eu iria resolver isso. Ou então, quando chegava com a notícia de alguma amiguinha que estava triste porque os pais estavam se separando, eu achava que alguém ia ter que resolver isso, que seria o presidente. Eu tinha esse desejo de ajudar as pessoas. Então, cedo eu entendi que o meu lugar de força é ajudando os outros. Eu normalmente não sou uma pessoa muito impulsiva. Eu sou normalmente temperada, ponderada. Então, assim, eu gosto de ouvir, eu gosto de entender, eu gosto de me colocar no lugar dos outros. E aí tá numa família que tem como negócio saúde, tá totalmente alinhada com o meu propósito, né? O papel de ser mãe, de cuidar, totalmente alinhada com o meu propósito. Aí vou pro Omari, que é um movimento católico que a gente fundou, que tem o objetivo de ajudar jovens casais a entender a beleza do sacramento do matrimônio, dizer que vale a pena lutar pela família. Totalmente engajado com o meu propósito, que é cuidar das pessoas, que é ajudar os outros, tá? Então, eu não vou ser presidente do Brasil, mas tudo que tiver ao meu alcance para tentar ajudar quem tá do meu lado, eu tô fazendo e eu Bacana. gosto. Sobre o Omari, Patriciana, assim, que é uma iniciativa muito, muito bacana que você capitaneia. Em qual momento ele surgiu, assim? Qual foi o gatilho para assumir esse compromisso, esse esforço? Tanto eu e o Davi, meu esposo, nós viemos de famílias que são muito religiosas. Meus pais, os pais deles. E a gente, assim que casou, a gente entrou no movimento que se chama Equipe de Nossa Senhora. É uma equipe que, por mais que o nome seja Nossa Senhora, não é para as mulheres, é para a família, é para evangelizar as famílias. Então, a gente entrou nas equipes de Nossa Senhora, caminhou junto com as equipes durante muitos anos. E nas equipes existe uma metodologia onde o grupo de casal é acompanhado por um conselheiro espiritual. E o nosso conselheiro espiritual era o Padre Eugênio. Então, pra gente era uma bênção ter aquelas reuniões todos os meses, tendo um Padre Eugênio como esse nosso conselheiro. E ele casa muitas pessoas. Aqui em Fortaleza, ele é referência. Praticamente todos os casais. É casamenteiro. Casamenteiro. Padre casamenteiro. Exatamente. E aí, com o tempo, ele foi trazendo pra gente a tristeza que ele tinha de casar alguns casais, e com 6 meses, 8 meses, 12 meses, ele se encontrava com um ou outro do casal e perguntava, e aí, como é que tá a vida? Ah, padre, o senhor não sabe, a gente já se separou. Então, causava nele essa tristeza, essa frustração de alguns casais não entender a bênção do sacramento do matrimônio, a importância que a família tem dentro do projeto de vida de qualquer pessoa. E aí, ele, em algum momento inspirado, acredito verdadeiramente que pelo Espírito Santo, ele chegou e disse, sabe de uma coisa, eu vou fazer um movimento voltado para jovens recém-casados. Porque existem vários movimentos que trabalham a família, mas ele queria focar no recém-casado. E por algum motivo ele resolveu convidar a mim e o Davi. Ele chegou, olha, Davi e Patriciana, tô com essa ideia
de construir um movimento, de fundar um movimento voltado para jovens recém-casados. Me lembro bem que na época eu e o Davi, a gente ficou ouvindo, super encantado, imaginando assim, o projeto acontecendo independente de mim e do Davi, porque a gente nem se visualizava nessa posição de contribuir com o padre. Até porque, por mais que a gente viesse de famílias católicas, famílias espiritualizadas, por mais que a gente tivesse essa caminhada nas equipes de Nossa Senhora, a gente não era aquele casalzinho de estar todo tempo vendo a Bíblia, entendendo da catequese, sabendo dos dogmas. A gente sim fazia o bem, queria ser melhor todo dia um pouquinho, mas a parte teórica não era exatamente o nosso forte. Então a gente nem imaginou que quando o pai estava contando tudo aquilo... Vocês iam ser convidados. Ele estava contando para nós convidar. Até que eu disse, e aí eu queria contar com vocês. Aí o Davi olhou, eu olhei assim, pai, você tá ficando doido, pai. É com a gente mesmo? Né? Você não confundiu o casal, não. Aí, não, quero vocês. Aí, muito mais pela habilidade de atrair outras pessoas que pudessem ajudá-los, criar habilidade um time, de liderar. Isso, dentro desse contexto de gerir quais eram as etapas que precisavam para fundar um movimento, para que a gente pudesse abraçar o maior número de famílias de forma organizada. Então, ele viu na gente, mais do que pessoas que pudessem fazer a catequese, pessoas que pudessem ajudar nessa missão dele de criar um movimento. E com valores que casavam com o que ele acreditava, que era o acreditar na família. Porque isso, sem sombra de dúvidas, tanto eu como o Davi, a gente tem essa crença verdadeira de que a família é a célula que constrói toda uma população, toda uma comunidade. Você até pode ter comunidades sem um líder único, mas sem o núcleo família, sem aquela estrutura ali, é mais difícil. É mais difícil. Bem mais difícil. E Patriciana, é diferente liderar uma empresa, né, e liderar um movimento católico? Qual a diferença, assim? Tem coisas iguais, assim? Tem algumas coisas muito parecidas e que faz todo sentido, e a partir da experiência com o Amari, me alertou ainda mais para valorizar algumas coisas dentro do ambiente corporativo. Por exemplo, agir conforme propósito e missão. No movimento religioso, que as pessoas são voluntárias, elas vão por acreditar naquela missão, naquele propósito. E faz todo sentido. E aí você às vezes acredita que no mundo corporativo isso talvez não tenha o mesmo valor, mas tem o mesmo valor. Quando a equipe ela entende a missão dela, quando ela tem o alinhamento de propósito, que foi o que eu comentei como dica aqui, as coisas fluem com muito mais naturalidade, elas entendem a importância do que ela vai entregar. Não é o transacional, não é o salário versus minhas horas de dedicação. É um outro valor, né? E o Amari conseguiu me mostrar com muito mais clareza essa importância da gente estar engajado por propósito, por missão e ter valores muito parecidos. Quando você, numa corporação, tem bons profissionais que tecnicamente entregam, são extremamente capacitados, mas os valores deles são diferentes dos valores da companhia, da empresa, sabe que não dá aquele match, por mais que o cara seja bom, por mais que aquela profissional seja incrível, mas quando os valores não batem, e assim, no caso de uma empresa familiar, eu acho que isso fica ainda mais evidente, porque a gente se move muito mais pelos valores do que pelos resultados, embora a gente busque os resultados, mas os valores são a mola motriz que nos motiva nas empresas familiares. Então, a gente consegue perceber isso claramente quando compara o Amari, por exemplo, e uma empresa e uma companhia. Engraçado que você levou a sua experiência enquanto líder empresarial para o movimento católico, né? Mas essa experiência como líder nesse movimento também te trouxe... Ou você já tinha, né? Mas te fortaleceu, né? O entendimento. Me ajudou muito. E até mesmo a forma de motivar as pessoas, porque dentro do ambiente corporativo, você não tem como chegar e exigir coisas por conta de salário, exigir coisas porque vai ter uma premiação no final. Você tem que ter clareza no que você vai pedir, qual é o objetivo daquilo, quais são as etapas. No movimento onde as pessoas são voluntárias, isso também é extremamente importante. Você não tem como chegar, olha, tal hora, tal dia, eu quero todo mundo lá. Elas têm que entender por que ela vai estar lá, qual é o papel dela, como é que ela vai contribuir. Então, assim, são coisas que ficaram ainda mais evidentes e aí a gente faz de forma consciente, porque antes talvez fosse mais intuitiva, né? Ou porque entendeu, porque alguém falou, algum guru da área de administração falou. Aqui não, você fica sentindo
na prática. Aquilo que você falou, né? Opa, desculpa, Juliana. Que muitas vezes você contrata pelo técnico e demite pelo comportamental, né? Assim, quando você tem alguém na empresa que não é alinhado à cultura, aos valores, o próprio ambiente tem a característica de expurgar aquela pessoa, aquele membro, porque não se identifica, né? Não se vê nesse meio, né? E assim, do mesmo jeito que a gente está falando aqui sobre as sinergias de cultura e de valor, existe um outro lado da moeda que também o movimento, né? O movimento católico voluntário me ensinou é trabalhar com pessoas diferentes de você. Tem os mesmos valores, mas tem o que motiva, a energia que entrega. Então, no ambiente corporativo, a gente tende a contratar muitas pessoas parecidas com a gente, o que é um erro, né? E no Amare, a gente tem pessoas muito diferentes. Então, ao mesmo tempo que eu preciso de pessoas que sejam muito boas, talvez na catequese, na oratória, na pregação, eu preciso ter outras pessoas com outras habilidades, do servir, do arregaçar a manga, do ir para a rua para poder chegar próximo de quem precisa. Eu vou ter outros que vão ter que ter mais organização, mais sistemáticos para organizar a nossa parte financeira. Então, a gente tem que ter pessoas diferentes e essas pessoas juntas vão conseguir entregar muito mais. E isso é verdade no ambiente corporativo e super verdade lá. Só que às vezes a gente faz muito por intuição. E aqui você vê, assim, tão claro que tem pessoas que dizem, meu Deus, como ele é diferente de mim. Mas que bom. Porque se fossem duas patricianas, ia ser o mesmo do mesmo. Né? É o que eu defendo muito. É crenças semelhantes, capacidades complementares. Isso, assim, crenças divergentes e capacidades iguais não faz sentido. Né? A gente tem que acreditar nas mesmas coisas e tem que ter pessoas que têm uma pluralidade de conhecimento, de competência para conseguir agregar no meio. Né? E o desafio é porque a gente se sente numa zona de conforto quando está perto dos iguais. Muito. E aí a gente tem que ter essa observância para poder não cair nessa cilada de contratar só pessoas parecidas com você. Tem que ter os valores, as crenças, mas as habilidades têm que ser totalmente diferentes. Quais são as ciladas? Pergunto para o Eduardo também, né? Quais são as ciladas, e falando em erro, né? Assim, que os líderes mais caem? Essa é uma, né? De contratar só os seus iguais, não ter pluralidade, né? Que outros erros, assim, a gente poderia falar, assim, que são erros cometidos, né, assim, pelos líderes nas suas funções? Eu acho que a gente pode bater uma bola aqui, eu acho que um primeiro grande erro quando a gente fala de liderança é a questão da liderança ser pela fala e não pelo exemplo, né? Acho que, assim, é o primeiro passo, assim, se a liderança não tiver a credibilidade de ser exemplo daquilo que fala, daquilo que faz, daquilo que prega, você já coloca por terra tudo e qualquer iniciativa que você tenta colocar, né? Acho que esse é um grande erro de liderança. E um segundo grande erro, que normalmente eu costumo falar, é que a liderança ela tem que saber que ela nunca vai ser unânime. Ela nunca vai ser uma liderança necessariamente carismática. Assim, um líder ele não pode se preocupar em ser unânime. Ele tem que se preocupar em tomar as decisões certas, em ter as pessoas certas para o time e fazer tudo aquilo em prol do longo prazo. Da empresa, da companhia, da organização, de um movimento católico, como a Patriciana toca. Acho que esses dois grandes exemplos de não se preocupar em necessariamente ser unânime, que liderança não é unânime, e ser um grande exemplo, né? Se não for... Eu queria só te colaborar sobre esse lance da unanimidade. Uma coisa que eu aprendi muito, já agora sentada na cadeira de presidente do conselho, porque assim, existe às vezes... Talvez pela imaturidade do mundo corporativo, de não ter tantas empresas com estruturas organizacionais de governança, onde tem um conselho, onde tem um quadro de executivos, às vezes você não tem noção do papel do conselho e do papel dos membros do conselho. Então, quando a gente entrou no consenso que eu seria a presidente do conselho, em algum momento algumas pessoas pensam, pronto, agora a Patriciana manda em tudo, porque ela é a presidente do conselho. E, no entanto, o grande papel do conselheiro é garantir que todo mundo tem as suas opiniões ouvidas. E se as opiniões são iguais, se tem uma unanimidade onde todo mundo pensa a mesma coisa, talvez a gente não esteja com o melhor conselho. Com certeza. Porque a ideia é que tenham várias percepções daquela mesma situação, para que a gente
tem uma visão 360. Então, assim, hoje, na cadeira de presidente do conselho, muito mais do que dizer o que é que eu penso, eu sou a última a falar, o que é ótimo. Estratégica, Não, hein? e faz parte do processo e acaba contribuindo muito, né? Total. Então, eu sou a última a falar. Então, todo mundo vai dando as suas opiniões diferentes, mas que se completam de alguma forma. Alguns trechos daquela fala vão ser expurgados, outras vão ser levadas em consideração, que somam com a fala do outro, Então, no final, você acaba tendo uma estrutura muito mais completa, né? Uma solução muito mais completa por conta das visões. Então, buscar unanimidade realmente não é o melhor caminho, porque talvez você esteja indo muito mais para a miopia, do que, de fato, para encontrar soluções mais criativas, mais fora da caixinha, mais diferentes. Então, colaboro com isso. E eu acho que uma outra característica muito forte, eu sei que existem vários tipos de lideranças. Tem aquela mais extrovertida, a menos extrovertida. Tem a que, sei lá, é mais técnica, mais pragmática, outra é mais intuitiva. Mas eu acho que uma coisa que é muito importante em todos os líderes é a capacidade de se comunicar. Embora que a gente não lidere pela fala, a gente lidera pelo agir, mas não dá pra gente acreditar que a pessoa entendeu o que passa pela nossa cabeça. Exatamente. É importante você ter a habilidade do comunicar-se. Eu acho que algumas ciladas pra você tá tão claro, tá tão certo, que você pensa que tá claro e tá certo pra todo mundo. E acaba que você não compartilha, mas você não entendeu? Não, você não falou. Então, é importante que a comunicação parte do comunicador, né? Se as pessoas entendem errado ou não entendem, quem tá comunicando tem que entender o que ele tá errando nisso, né? Exatamente. E algumas vezes você se preocupa só no seu falar e não se preocupa no que foi compreendido. E aí, assim, na minha trajetória na PagMenos, eu passei uma época na área de marketing da PagMenos. E nós éramos responsáveis pela comunicação interna. Era um exercício diário. Como é que eu vou falar? Na época não eram 25 mil colaboradores como nós temos hoje, mas já era um contingente grande, distribuído nos 4 cantos do Brasil, porque desde 2009 que nós estamos presentes em todas as unidades da federação. Foi a primeira rede, né? Que eu vi. Primeira rede do varejo do Brasil, não é do varejo farma. Porque se você for para o canal alimentar, se você for para roupas, vestuário, se for para óticas, não, acho que até hoje. Em todas as unidades, com a mesma bandeira, sem esquema de franquia, marca própria e gestão própria, acho que a PagMenos ainda é a única que está presente em todas as unidades da federação. Marca importante. Então, em 2009, nós já tínhamos esse marco. Nós fomos a primeira e nunca deixaremos de ser. Se vamos ser a única, o tempo dirá, né? Então, para poder passar orientações, divulgar campanhas para os nossos consumidores, nossos clientes internos, que eram os colaboradores, a gente tinha que falar a linguagem deles. Não adiantava a gente explicar do jeito que a gente queria. Tinha que ser como eles vão compreender esse passo a passo, como eles vão compreender essa campanha, porque eles são as pessoas responsáveis por levar para o grande público. Total. Porque eu posso fazer uma super campanha, uma mega um anúncio que ganhe prêmios, que tudo, mas se chegar na loja, o consumidor perguntar, e aquela promoção? Que promoção? Como? E aquela campanha? Então, a equipe de loja tem que estar mais do que todo mundo em sintonia do que a gente quer entregar, dos nossos serviços, dos nossos produtos. Então, essa comunicação junto com o nosso público interno me ensinou muito a ficar atento, não ao que eu falo, mas se o outro está compreendendo o que eu gostaria de falar, né? Então, é um exercício que a gente tem que estar atento. Quando você falou em comunicação, já lembrei, é o marketing, assim, que te trouxe, né, assim, essa consciência da comunicação. É uma técnica que eu gosto de usar, como líder, perante os trabalhos, os projetos, liderando internamente o time da PWR, quando há alguma comunicação mais sensível, eu gosto sempre de explicar, passar orientação e pedir para a pessoa explicar. Entendeu? Como é que você entendeu? Como é que você entendeu? Pronto, me explica agora o que eu acabei de falar. Porque nessa resposta você vê que não, possivelmente alguma coisa eu acabei não comunicando da melhor forma, né? Esse teste, assim, é bem bacana. E aproveitando que a gente está falando de comunicação, eu dou essa diquinha porque você perguntou dicas, né? Eu li o livro do Comunicação Não Violenta, do Marshall, e depois ele tem links no YouTube gratuito acho que são 9 sessões dele falando sobre comunicação não violenta. Comunicação não violenta dentro do ambiente corporativo, comunicação não violenta dentro do ambiente escola, professor e aluno, comunicação não violenta dentro do ambiente pais e filhos. Para mim,
eu confesso que eu ainda não consigo colocar 100% em prática da comunicação não violenta. Mas o compreender a comunicação a partir do olhar da comunicação não violenta que o Marshall fala, lhe transforma como pessoa. Então, a dica é, se você ainda não teve contato com o que é comunicação não violenta, ou já viu vídeos ou fez cursos, vale a pena. A maneira como você vai compreender se o outro te compreendeu, estar atento ao que ele quer dizer, porque a gente, na nossa sociedade, é muito preocupado sobre falar bem, mas às vezes a gente não é preocupado sobre ouvir bem, né? Então, a gente também tem que ser bons ouvintes. E a comunicação não violenta dá esse exercício. Deixa eu entender o que ele realmente quer dizer, quais são os sentimentos que estão por trás dessa fala. Porque às vezes a gente não tem um vocabulário tão bem elaborado para expressar os nossos sentimentos. A gente às vezes nem sabe a diferença de chateação e tristeza. Então você tem que estar atento ele falou aquilo, é por chateação ou é por tristeza? Né? Onde é que eu vou atuar? Como é que eu vou ter essa interlocução compreendendo os sentimentos do outro? E como líder é muito importante. E muitas vezes as pessoas querem simplesmente ser ouvidas. Então, assim, o poder que, assim, eu acho que é incomensurável, o poder que o líder tem de sentar, de escutar, de olhar nos olhos, de não mexer no celular, de não mexer no computador enquanto a pessoa está falando. Né? Só o fato de fazer isso já representa uma atenção importante com quem você fala e com quem você escuta, entendeu? Patriciana, você falou agora da sua função, né, de presidente do conselho. Você assumiu essa cadeira exatamente no mesmo ano, né, do IPO da PagMenos. Eu estava até conversando com o Eduardo que se a história da PagMenos fosse uma novela, a gente está sempre acompanhando e tem alguns capítulos que despertam assim, a curiosidade. Né? E quando vocês entraram para a Bolsa de Valores com o IPO, foi um desses capítulos super importantes, né, para a história de vocês. E eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi esse processo. Foi em plena pandemia, né, quando vocês anunciaram. E como é que vocês estão 3 anos depois, né? Que bom, Ju. Assim, a PagMenos, ela, como eu comentei, sempre foi muito claro pra gente que nós teríamos que ter uma estrutura de governança bem robusta para poder passar pela sucessão. Porque não é uma coisa usual fazer uma sucessão bem feita. Normalmente, as sucessões, elas acontecem por força de um acidente, por força de uma fatalidade. Então, essa consciência nossa, e aí todos os créditos ao Deusimar, que é o fundador, que normalmente é muito apegado ao seu império, né? Ao seu feito, à sua empresa. Ele com essa visão de desprendimento, sempre nos capacitou e nos preparou para este momento da sucessão. Então, uma etapa anterior ao IPO foi nós termos feito uma parceria com a General Atlantic em 2016. Lá nessa época já foi um ensaio onde a gente ia ter um sócio investidor internacional que já nos exigia informações, relatórios, estruturas e rituais que eles se sentissem seguros como sócios. Então, a gente, de 2016 até 2020, a gente foi tornando essa estrutura de governança cada vez melhor elaborada. Uma antessala da governança, digamos assim, né? Exatamente. Então, assim, na época, nós não éramos obrigados a ter toda a estrutura de conselho, de comitês, mas a gente já começou a montar tudo isso. Então, um conselho estruturado onde o Deusimar ficou como presidente do conselho, o Mário como presidente executivo. A gente começou a desenvolver comitês que dessem suporte ao conselho, comitês que dessem suporte ao quadro de executivos, alguns rituais importantes para que as informações fossem passadas de forma segura para todo mundo. A gente, em paralelo, fez toda uma estrutura de governança da família, porque uma coisa é você estar como executivo, outra coisa é você estar como um acionista, sócio ou conselheiro. Então, são instâncias diferentes. E a gente passou a vida toda como executivo. Tanto o Deusimar, o Mário, eu, e de repente alguns de nós íamos passar para outro tipo de cadeira. Então, virar essa chavinha na nossa cabeça demandava que a gente tivesse, enquanto família, uma estrutura bacana. Então, a gente criou o Conselho da Família, que não é o Conselho da PagMenos, é o Conselho da Família Queiroz. A gente criou o Comitê de Investimento da Família Queiroz. Então, onde é que a gente vai investir? A PagMenos é uma das investidas, mas tem outras investidas. Como é que a gente vai fazer esses investimentos? Os investimentos não mais serão feitos
a revelia do Deusimar, porque ele, enquanto fundador, né, ele era o sócio majoritário, estava sempre ali. A gente ia começar a fazer isso de forma colegiada. Era um exercício para que eu e meus irmãos começássemos a decidir juntos, sem o peso de Deusimar tem um voto de veto ou não. Não tem isso. A gente criou esse comitê de investimento e um comitê de formação para a segunda e para a terceira geração. Porque o Deusimar, na visão dele, era muito claro que todos os 4 iam estar dentro do negócio da família, os 4 filhos. Mas os netos já são 14, já tem bisneto. Então, é importante que a gente esteja atento aos talentos desses 14, porque o Deusimar teve sorte, porque os 4 não só queriam, como tinham talentos para estar dentro da estrutura da PagMenos. Era claro tanto para ele como para os 4. Como para a gente, né? Já os 14 netos, existe uma diversidade maior. Acreditar que os 14 vão estar dentro da operação, talvez nem seja saudável para a operação e talvez eles tenham outros sonhos, né? Então, a gente criou o comitê de formação para a terceira geração. Então, tudo isso foi acontecendo para que a gente tivesse essa maturidade de chegar no goal, que era o objetivo de fazer o IPO. Então, a gente montou um consórcio de bancos parceiros para dar suporte a esse processo. A gente fez todo o roadshow, era de forma virtual. Então, tinha um benefício de não ter que sair voando horas e horas para vários continentes, para Inglaterra, ou Estados Unidos, ou Ásia, para onde estivessem esses possíveis investidores. Então, não tinha horas de voo. Mas tinha um desafio de fazer virtual, porque hoje a gente está... E a capacidade de convencimento, persuasão virtual. Hoje a gente está até um pouco mais acostumado com esse universo do virtual. Mas em 2020... Mas ali estava no processo, né? Estava todo mundo aprendendo junto. Então, fazer essas rodadas de explicar o caso PagMenos, a tese de investimento, tudo de forma virtual, foi muito desafiador. E no auge da pandemia, né? Porque se abriu o capital em setembro, vocês fizeram isso em junho, julho, maio, né? Eu assumi a presidência 100 dias antes do IPO. Então, por volta de junho e julho, eu estava assumindo a presidência bem no meio da rodada de roadshow. Mas, assim, foi um desafio muito grande. Mas, por outro lado, a gente colhe muito bons ensinamentos disso. Sabe, do limão fazer a limonada, por exemplo. No dia D, que era o dia de apertar a campainha, estourar confetes, esse era o sonho do Deusimar, né? Um homem que veio do mercado de capitais, da Bolsa de Valores, ajudou a construir as regionais da Bolsa aqui em todo o Nordeste, teve a corretora. Para ele, esse era o momento. E aí ele ficou se perguntando, poxa, eu não vou poder ir lá para São Paulo, para Bovespa, para poder apertar a campainha, porque lá tá fechado, ninguém entra e ninguém sai. Todos os estabelecimentos praticamente estavam fechados, só estavam abertos os hospitais, as farmácias, alguns estabelecimentos de comida, né, supermercado. Aí deu aquele negócio, poxa, será que esse era o momento? Vou perder esse grande momento. E aí a gente conseguiu, deste momento, que talvez fosse um momento não ideal, a gente transformou num momento ainda mais legal. Só em me lembrar, eu já fico emocionada. Porque a gente transformou a nossa sede da PagMenos na Bolsa de Valores. Então, a gente fez a fachada da Bolsa. Trouxeram a festa pra dentro de casa. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vem até a Maomé. Então, a gente reproduziu a Bolsa de Valores na nossa fachada lá, na entrada do prédio da PagMenos. A gente pegou um grande auditório e simulou o pregão da Bolsa de Valores, com um balcãozinho de madeira, com os painéis de LEDs atrás, com a campainha para bater. E mais do que isso, a gente levou a campainha, o estoura confetes, a marca da Bolsa para todas as nossas lojas da época. Então, uma coisa que talvez fosse uma comitiva de 30 pessoas para São uma Paulo, parcela, né? A gente conseguiu fazer com contagiou toda a empresa, né? Toda a empresa viveu esse momento. Então, pra gente foi um marco ainda mais legal. Então, quando a gente vê as fotos das pessoas de máscara, porque exigia. E assim, nesse auditório, estávamos nós, a família, porque nem podia misturar muitas pessoas no mesmo ambiente. A família estourou cada um nos seus departamentos, os colaboradores nas lojas e curtimos junto esse grande momento. Engraçado, eu vi na época e nem sabia que tinha sido feito dessa forma, assim. É quando você vê a foto... Você vê assim, tem fotos com máscara,
E tem fotos sem máscara. Em algum momento a gente tira a máscara só para poder não ficar tão marcado o tempo, né? Aí a gente tirava a máscara, já que éramos todos a mesma família, batia a foto, depois voltava. Então os vídeos conseguem perceber que a gente tá dentro da Pague Menos. Na foto você acha que tá na Bolsa de Valores, né? É mesmo. Na B3. E 3 anos depois, como é que vocês, passado esse momento, como é que tá a Pague Menos, como é que vocês estão, qual foi o aprendizado nesses 3 anos, né? Nessa nova função de conselheiros, não mais executivos. Né? A gente tem aprendido bastante. A gente, graças a Deus, trimestre após trimestre, a gente vem entregando cada vez resultados alinhados com as nossas promessas do mercado, muitas vezes superando o que a gente prometeu, que mostra que são resultados consistentes. De lá para cá, a gente evoluiu no conceito da nova farmácia, que é o que a gente acredita. O fato de nós sermos varejistas de medicamento nos demanda um desafio maior, porque o varejo está passando por uma grande transformação. Então, o varejo de farmácia precisa pensar. O consumidor mudou, a maneira dele se relacionar com as farmácias está mudando e a gente tem que estar atento a essa mudança. Então, hoje, muito mais do que trocar receitas por caixinhas, hoje a gente tem todo um pool de serviços que a gente oferece para os nossos clientes, para os nossos pacientes, tentando encurtar cada vez mais a jornada dele, que é uma jornada caótica. A saúde no Brasil ainda é um ponto que precisa melhorar. E aí, em nenhum momento nesse meu comentário, eu estou tirando os créditos do Sistema Único de Saúde, do SUS, muito pelo contrário. Eles fazem um trabalho... Tem uma grande importância. Muito importante, mas nós estamos falando de um Brasil de dimensões continentais, com uma população extremamente numerosa. Então, isso gera uma pressão muito grande dentro do Sistema Único de Saúde. Então, qual é que é a nossa crença? Se a gente conseguir tratar as coisas mais simplórias, de baixa complexidade, a gente deixa para o SUS as coisas de média e alta complexidade. E tirar dessa pressão, sobrecarga, né? Eles conseguirão ser ainda mais eficientes. Porque imagina, quantas pessoas vão para o SUS na dúvida se eles estão gripados, resfriados, com alergia ou se é Covid. E aí enche os postos, enche as salas de espera, fica filas gigantes, onde eles podem simplesmente ir na farmácia e resolver se é gripe, se é resfriado, se é alergia ou se é Covid. E às vezes pega até uma contaminação quando você vai a uma unidade dessa de saúde, né? Cria ainda um outro problema, né? Eu tava com sempre alergia e agora eu saí talvez com Covid. Exatamente. Então, realmente, a nossa ideia é isso, é ser esse primeiro contato para todos os pacientes. Então, tá sentindo alguma coisa, teve um sintoma, pensou farmácia, pensou Pague Menos, vai em uma das nossas lojas, a gente tem um consultório, que é um consultório farmacêutico. Nesse consultório farmacêutico, hoje a gente oferece mais de 60 serviços diferentes. Então, esses serviços vão desde o acompanhamento de doenças crônicas, monitoramento como está a diabetes, a hipertensão, ou a gente faz exames laboratoriais rápidos com uma gotinha de sangue. Hoje a tecnologia permite que a gente consiga ter informações as mais diversas possíveis. Então, ele consegue, dentro de uma Pague Menos hoje, fazer um exame, um hemograma com uma gotinha, ou ver se ele está com a sua diabetes alterada. Então, a gente tem como auxiliar nesse sentido. A gente faz testes rápidos, como é o teste de Covid, teste de gravidez, vários outros testes. Porque imagina a pandemia, se nós não tivéssemos a figura da farmácia fazendo os testes. Foi uma corrida às farmácias para fazer o teste, né? O nosso sistema de saúde, ele já estava totalmente pressionado com os casos de Covid. Ele não conseguia fazer isso e ainda testar. Então, a gente foi um grande aliado. Então, Pague Menos, de mãos dadas junto com a iniciativa pública, para poder dividir as pessoas entre os contaminados e não contaminados, quem estava com Covid, quem não estava. No próprio processo de vacinação, hoje a gente oferece vacinas, não há de Covid ainda, porque a ideia é que isso seja oferecido gratuitamente pelo governo. Então, enquanto tiver a gratuidade, não faz sentido a gente estar comercializando isso. Então, enquanto não tiver democratizado o acesso das vacinas, mas em alguns momentos nós fomos contratados pelo governo. Quando eu digo contratado, não que eles pagaram a gente para fazer isso, eles se utilizaram... Convocado, né? Muito mais do que contratados, convocados. A palavra é essa mesmo, Eduardo. Para que a gente pudesse ajudá-los no processo da vacinação. Então, quando a gente fala que está presente em todas as unidades da federação, nós não estamos só nas capitais. A gente está nas principais cidades e são quase 400 municípios diferentes que hoje têm uma Pague Menos. Então, em várias regiões, a Pague Menos era
a unidade de saúde que o governo poderia contar, que tivesse uma geladeira para armazenar aquela vacina, que tivesse um profissional capacitado tecnicamente para aplicar, que é o farmacêutico. Então, em alguns municípios, nós fomos os aliados, os convocados pelo governo para poder fazer a aplicação de vacina. E muitas vezes essas cidades de interior, a gente viaja muito pelo Brasil afora, é hub da região, né? Então, assim, você atende muitas cidades, satélites da região que vai até ela para conseguir ter serviço de saúde, Sem né? sombra de dúvida. A gente tem vários relatos que nos emocionam, que nos orgulham de dizer: eu não sabia que eu tinha diabetes, estava totalmente desregulado, talvez perdesse a visão, talvez tivesse que amputar o pé, graças a uma unidade da Pague Menos, que o farmacêutico olhou para mim, me ouviu, viu qual eram as minhas queixas, fez um simples exame de sangue ali, capilar, e descobriu que eu tinha diabetes. A partir daí, minha qualidade de vida é outra, porque agora eu estou medicada e o medicamento é de graça. Para diabetes, para hipertensão, tem algumas patologias que o governo federal dá gratuitamente a medicação. Mas se eu não sei que preciso tomar medicação, como é que eu vou tomar? Então, ter alguém capacitado, como é o caso dos farmacêuticos, para poder fazer essa triagem de quem precisa ou quem não precisa, se está monitorado ou não monitorado, é um papel extremamente importante para o nosso sistema de saúde. Patriciana, você me falou que existem já algumas tecnologias, né, relacionadas à saúde que vocês já poderiam estar usando nas farmácias, mas ainda não é possível por legislação, por algum tipo de impedimento. Que tecnologias são essas, assim, que poderiam estar hoje na farmácia? A gente podia começar com receituário digital. Até a pandemia chegar no mundo, vários países já se utilizavam da tecnologia e aceitavam receituário digital. O médico receita de forma eletrônica, lhe manda de forma eletrônica, você chega na farmácia, eletronicamente ela tem acesso àqueles medicamentos que são necessária a retenção de receita. No Brasil, até a pandemia, não era regulamentado. Então, não existia receita digital, receita eletrônica até a pandemia. Durante a pandemia, foi aberto exceções, mas a regulamentação ainda precisa caminhar em cima disso. A própria telemedicina. A telemedicina virou realidade durante a pandemia por uma necessidade do mundo, mas em vários países a telemedicina já era regulamentada. Como pode, como não pode, de que forma, quais são as tecnologias. E como era regulamentada, o que é que acontecia? Os médicos já se utilizam, em vários países, de alguns devices para poder ajudar nesse processo. Por exemplo, imagine você um médico que precisa atender de forma virtual uma criança, um adolescente, um adulto, para fazer ausculta do pulmão. Pela tela, ele não consegue fazer essa ausculta. Mas existe um equipamento que aqui no Brasil ainda não está regulamentado, que se chama o Title Care. A gente fez um projeto piloto junto com o Einstein, para poder... O Einstein cedeu o equipamento, a gente colocou num device na nossa loja, que ele ausculta o pulmão e o médico, no outro lado do Via mundo... online, eletronicamente, consegue ter o som do pulmão, se tem alguma obstrução, se não tem. Ele consegue ver batimentos cardíacos. Tem um outro equipamento que ele consegue ver o ouvido. Então, imagine um médico otorrinolaringologista, né? Tem que fazer todo um exame do ouvido, da garganta, do nariz. Tem um equipamento que ele coloca. O farmacêutico vai lá, coloca no paciente, coloca no nariz, e ele tem imagens precisas de como está a garganta, de como que está a região aqui, como é que está o ouvido. Esses equipamentos ainda não são regulamentados no Brasil e outros países já estão usufruindo desse benefício. Eu entendo que a gente tem que ter muito cuidado, porque nós estamos falando de saúde das pessoas. Se antes da pandemia a gente já sabia que saúde era o nosso maior patrimônio, depois da pandemia ficou todo mundo com muita evidência de como é importante a gente ter saúde. Então eu entendo da preocupação, mas a gente precisa ter celeridade, a gente precisa ter agilidade no processo da regulamentação. Então hoje a gente não consegue usar de forma maciça a telemedicina, não consegue utilizar esses equipamentos que ajudam o médico dar um diagnóstico com mais segurança por força da regulamentação que ainda não aconteceu no nosso país, diferente de outros países que já aconteceu. Mas vocês estão de olho, né? Já estão testando. A gente então, está atenta, a gente está fazendo de forma estruturada como estudo, que é o que é permitido, até para dar subsídios para que a Anvisa, que hoje é o órgão que regula isso, eles entendam que eles precisam regulamentar o mais rápido possível, né? Para que a população tenha acesso. O nosso grande
objetivo é que a população tenha acesso de forma igualitária. Porque hoje, talvez eu, Eduardo, você, somos privilegiados, porque a gente tem um médico amigo. Mas imagina lá nas regiões ribeirinhas do Alto do Amazonas. Se as pessoas lá adoecem, eles não têm quem contactar, não tem um médico. Se você tem a telemedicina como ferramenta, o médico pode estar num grande centro, né? E o computador lá na região ribeirinha, teve o computador, teve internet, o médico consegue fazer a consulta. O atendimento. E aí, no caso da farmácia, a gente consegue fazer o FIDigital, que é o físico e o digital. O farmacêutico é o profissional de saúde que vai estar lá fisicamente e o médico vai estar virtualmente. Então, a gente consegue unir forças entre o profissional de saúde farmacêutico e o médico para, de mão dadas, oferecer um serviço para a população. Na PagMenos, isso já é realidade. Hoje a gente já tem nas nossas mais de 1.650 lojas, em mais de 1.000 nós já temos o consultório, com 60 serviços diferentes, com a possibilidade de fazer teleconsulta, mas ainda lutando com relação à regulamentação. Em alguns dos municípios que a gente atua, existem vigilâncias locais que não permitem a gente fazer a teleconsulta. Ela diz, você não pode, pague menos, mas o paciente com o celular dele pode. Aí me diz, qual é a diferença do paciente com o celular dele e a gente fazer na farmácia? Às vezes o celular dele nem tem crédito de internet, ou então tem uma câmera que talvez não seja tão nítida, e a gente tem lá um maquinário e não pode utilizar, porque em algumas vigilâncias locais a interpretação é que ainda não pode oferecer esse serviço. Então a gente está lutando para sensibilizar quem regulamenta, para que a gente possa, de fato, oferecer cada vez mais melhores serviços para toda a população. Bacana. E é um grande número, né? De 1.600, 1.700, já tem mais de 1.000. Assim, a capilaridade disso, o Brasil afora, é gigantesca, né? Em todos os estados nós temos consultórios farmacêuticos, que a gente chama de Clinic Pharma. O nosso consultório farmacêutico é Clinic Pharma. Hoje, por exemplo, não pode ter um médico fisicamente dentro da loja. Por uma questão de regulamentação, a farmácia não pode ter um médico dentro da loja. Se você for para os Estados Unidos, vai ter médico dentro da CVS, dentro da Walgreens. Se você for no Canadá, vão ter médicos. Mas aqui no Brasil ainda não é permitido. A gente está fazendo virtualmente, mas não está fazendo fisicamente. E está fazendo virtualmente em alguns municípios. Outros ainda não. Então são barreiras. Caminho, né? É um caminho a gente entende que vai conseguir sensibilizar, porque o nosso grande objetivo é gerar acesso à saúde. E PagMenos é Extra Pharma também, né? Assim, logo após o IPO, né? No ano passado, vocês concluíram a compra da Extra Pharma, foi uma compra de 700 milhões, né? E vocês mantiveram as duas marcas, né? Assim, como é que é essa estratégia? Qual o porquê de manter as duas marcas? A PagMenos, ela, assim, percebeu dentro da Extra Pharma muito fit cultural, uma expertise de atender clientes muito comuns, né? Então, o cliente que é atendido pela Extra Pharma é um cliente muito parecido com o cliente atendido pela PagMenos, mas existe uma força de marca em algumas regiões que a Extra Pharma tem, e a gente não pode ser soberbo de achar que só PagMenos que tem essa força, por ser durante muito tempo a maior do país, por estarmos como a segunda maior. Existe fortaleza dentro da Extra Pharma. E a nossa ideia, quando a gente adquiriu, não foi fundir, botar ela para dentro e desmanchar. Muito pelo contrário. Fazemos muitas coisas muito legais, a PagMenos, mas olhando a Extra Pharma, eles fazem muitas coisas interessantes. Então, vamos olhar, vamos aprender com eles, vamos tirar dele a força que ele tem no que diz respeito na região norte. O nome Extra Pharma é extremamente reconhecido, entende? Eles têm um awareness muito forte nessa região. Então, por que desprezar isso? A gente está ainda aprendendo. A compra ela aconteceu em 2021, mas com toda a burocracia que existe no país, o CAD só aprovou um ano depois. Então, só em 2022 que a gente pôde colocar a mão na massa. E aí, de 2022 para cá, a gente tem aprendido muito. Então, a gente está vendo quais são as unidades que permanecerão como nome da Extra Pharma, quais são as unidades que passarão a ter o nome Extra Pharma e vice-versa. Então, a gente está entendendo cada um dos mercados, fazendo muita pesquisa com os consumidores, porque a gente precisa entender deles, né, quais serão os próximos passos, para poder a gente fazer a estratégia que capture o maior número de sinergia entre as duas empresas. Então, ainda tem essa estratégia de utilizar as duas marcas. E por falar em marca, né, vocês esse ano começaram a patrocinar o Big Brother Brasil, né? É também uma estratégia de marca para chegar
no sul, sudeste, não é isso? Consolidar aqui no Nordeste. Isso daí é estratégia para ser número 1 do Brasil? A Pague Menos, assim, ela sempre teve o desejo de ser muito próxima do consumidor. Quem acompanha a nossa história ao longo desses 40 e poucos anos, sabe que a gente sempre teve presente, por exemplo, nas micaretas, patrocínio de Fortal, patrocínio de Carnatal, Recifolia. A gente sempre teve presente, por exemplo, nas festas populares, no Círio de Nazaré, no São João em Campina Grande, porque o nosso desejo era que a gente fosse entendido como uma empresa de soluções e não uma empresa de problema. A gente não queria que o consumidor lembrasse da gente só na hora do problema. Tô doente, vou lembrar da Pague Menos. Quando ele tivesse com saúde, ele ia dizer, poxa, eu tô usufruindo disso porque eu tô com saúde graças a Pague Menos. Então, sempre essa foi a nossa estratégia, estar muito próximo do consumidor. Então, a gente teve o Encontro de Mulheres, que é um evento onde a gente é referência na América Latina, no Brasil, que a gente congrega mais de 20 mil mulheres no centro de eventos, falando sobre qualidade de vida, sobre como criar os seus filhos, sobre mercado de trabalho, sobre cultura. Então, assim, todas as oportunidades que a gente tem de estar na casa do consumidor, perto do consumidor, a gente vai estar. E a gente percebeu no Big Brother essa oportunidade. Como é que a gente faz para estar na casa do consumidor? E a Pague Menos, ela já é muito forte no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sudeste, no Sul, até pelo contingente de lojas, que é um parque menor de lojas. Pela época que a gente entrou nesses mercados, que já foi muito depois, ainda existe muita estrada a ser caminhada, muito a ser conquistado. E tem gente que gosta de BBB, tem gente que não gosta de BBB, mas mesmo os que gostam e os que não gostam vão concordar que o BBB é um programa de maior audiência dentro da TV aberta. E ele pauta não só o canal aberto, como ele pauta os outros canais concorrentes, as redes sociais, vários outros canais. Era uma forma da gente estar cada vez mais próximo do consumidor. A nossa ideia de ir para o BBB queremos estar próximo dos nossos consumidores, como sempre nós quisemos, levando boa nova. Né? A gente passou por um momento muito difícil, que foi a pandemia. Agora a gente quer dizer, olha, tem como você ter 60 serviços diferentes numa farmácia, tem como você fazer teste, se vacinar dentro de uma farmácia, tem como a farmácia ser o seu aliado no diagnóstico precoce de algumas patologias para que você tenha maior qualidade de vida, tem como você cuidar da pele dentro da farmácia. Então a gente foi lá mostrar que nós estamos presentes com todos os nossos consumidores toda hora. No momento da alegria, no momento da tristeza, todo momento. E aí, o Big Brother traz isso, traz essa possibilidade. E fora as conquistas do canal digital. Todas as interações que nós fizemos com o BBB foram interações que se utilizavam de algum dos nossos canais digitais, como forma de fortalecer ainda mais, seja o nosso canal de YouTube, seja as nossas mídias sociais, seja o nosso e-commerce, o nosso social commerce, para poder a gente ser, de fato, uma empresa de omnicanalidade. O cliente vai comprar do jeito que ele quer e vai receber do jeito que ele quer. E hoje a Pague Menos tem essa possibilidade. Pode comprar no app e pegar na loja, pode comprar no site e receber em casa, pode passar na loja, separar o produto e mandar deixar na casa. A gente tem todas essas possibilidades. Facilita a vida do cliente, né? Essa é a nossa ideia. Se a nossa missão é fazer com que mais pessoas vivam plenamente, economizar tempo, agilizar o processo, tirar os atritos da jornada, tem que estar dentro do nosso radar. E é uma preocupação com o online, né? Assim, com esse canal que é o e-commerce, rede social, assim, também. Então, essa estratégia do Big Brother foi também pensada, né? O varejo está de olho, obviamente, já é uma realidade. Né? E a pandemia também acelerou ela foi uma isso aceleradora de futuros, de muitas coisas. pandemia, Então, assim, o online, como é que vocês veem, né? Assim, essa potência do online, como é que vocês estão se posicionando em relação a isso? Né? Pós-BBB, né? A gente já tinha essa visão muito clara, já que a gente sempre foi muito próximo do consumidor, então a gente entendia as demandas e economizar tempo, ter a conveniência de comprar por um aplicativo, pelo site, sempre esteve dentro do nosso radar. A gente investiu mesmo antes da pandemia. Então, durante a pandemia, a gente pôde usufruir desse canal que já estava estruturado. E, sem sombra de dúvidas, as pessoas tiveram que usar
mesmo aquelas que não tinham o hábito de usar, passaram a usar, entenderam, gostaram. Então, os canais digitais são canais que dentro da PagMenos, eles vêm cada vez mais ganhando relevância. Então, a gente tem mercados que 18% de tudo que eu vendo já vem pelos canais digitais. Outros mercados menos maduros, mais de 10%, 11%, 12% de tudo que eu vendo já vem pelo canal digital. Então, ele vem ganhando importância. E o BBB, sem sombra de dúvida, fortaleceu ainda mais, porque aqueles que talvez testaram na pandemia, tiveram a chance de conseguir promoções ainda mais vantajosas pelos canais digitais durante a nossa participação do BBB, os que porventura não testaram por algum motivo, puderam testar agora. Então foi uma experiência positiva que a gente teve. E mais, o BBB, por mais que tenham opiniões diferentes sobre as pautas que ele traz, tem algumas pautas que são relevantes, são importantes e que graças ao BBB ela está tendo a Espaço, visibilidade, né, em um canal de massa, de TV aberta e pautando os demais. Então, falar sobre machismo, falar sobre racismo, falar sobre etarismo, são coisas que o BBB trouxe para a pauta. E são coisas que a PagMenos acredita que precisam ser discutidas. Então, hoje na PagMenos, a gente tem várias ações afirmativas para que a gente possa ter dentro do nosso quadro um equilíbrio entre homens e mulheres, não só nas mais diversas posições, mas nas posições de liderança. Então, falar sobre o preconceito que o nosso país tem, pra gente é muito importante. E estando como patrocinador de um programa como esse, querendo ou não, a gente também dita pautas. Sim. Porque o patrocinador tem força na hora do programa. Acontece um episódio lá dentro, o nosso time todo estava lá junto com outros patrocinadores dizendo, é importante se posicionar. Então, como é que o programa vai se posicionar com relação a isso? O programa trazia as estratégias dele de posicionamento e a gente validava, orientava junto com outros e aí o tema era explorado lá dentro. Então, eu acho que tem até uma questão de responsabilidade social na hora que a gente está pautando o que vai ser falado num programa de tanta visibilidade como esse. Você falou de etarismo, né, do machismo. Você já falou, né, que quer colocar mais mulheres e mais negros na alta gestão da PagMenos, assim. Nessa política, você encontrou, né, nos exemplos que você viu, algum tipo de empecilho cultural, assim, na prática, quando alguém é promovido? Muitos. O que eu acho que melhorou muito foi porque antes existiam ainda vai existir, mas o número é menor. Pessoas que são conscientemente preconceituosas. Tem um grupo de pessoas, e antes eram muito mais, diziam assim, eu acredito que são diferentes mesmo, eu acredito que são de valores humanos diferentes. Tinha gente que verbalizava isso. Hoje, o que a gente percebe, as pessoas já não querem mais ser preconceituosas. As pessoas já entenderam que ser preconceituoso é ruim. Então, o que a gente acontece? Mesmo eu não querendo ser preconceituosa, mesmo eu entendendo os malefícios de ações preconceituosas, por força da cultura, por força de um preconceito enraizado, eu acabo me vendo fazendo coisas que retratam uma postura ou racista, ou machista, ou de etarismo. Então, o que a gente percebe nas instituições? Conscientemente, as pessoas não são mais preconceituosas. Se elas se percebem, elas corrigem. O que acontece é que ainda existem o inconsciente. Muitas vezes você não... Algumas falas do tipo, vamos em busca de um novo executivo. A gente visualiza sempre primeiro o executivo homem, né? Porque é natural, sempre foram mais homens do que mulheres. Então, até na fala, algumas vezes a gente se vê fazendo esse tipo de fala. Então, coisas do tipo, essa é uma função que precisa viajar muito, dirigir muito. Vamos atrás de um homem. Como se mulher não pudesse viajar muito e dirigir muito, né? Então, a gente ainda, sem se perceber, na hora que a gente percebe, toma consciência, aí corrige. Então, o que a gente internamente na PagMenos está fazendo? Tentando trazer à superfície a consciência, para que as pessoas percebam. Eu sei que você não quer ser preconceituosa, mas olha isso aqui, não foi um preconceito? Puxa, foi. Aí, na hora que você toma consciência... Fica mais fácil. Por isso que a gente tem feito algumas ações afirmativas. Então, a gente tem programa de trainee focado para públicos prioritários, que são mulheres,
pretos, 50 mais. A gente tem programa de desenvolvimento individual avançado para esses mesmos públicos prioritários. Nós temos programas de mentoria. Então, se eu quero ter cada vez mais mulheres em posição de liderança, eu vou pegar as minhas mulheres e vou mentorear para que elas cheguem lá. Né? Então, a gente tem alguns programas de mentoria voltados para públicos femininos. E assim, a empresa tem que estar preparada, mas as pessoas também têm que estar. Né? Eu até comentei com o Eduardo, não sei se você se lembra, eu estava vendo uma entrevista do Washington Oliveto com a Carmen Lúcia, ministra. Sim. E ela falando que viu ao longo da carreira a diferença do homem e da mulher. O homem, quando era promovido, abria o champanhe e estava tudo certo. A mulher, quando era promovida, ela pensava, e minha família, e meus filhos, e como é que vai ficar a minha logística? Eram reações completamente diferentes. Eu não sei se você chegou a ver isso. A gente percebe claramente, por exemplo, internamente, eu vou fazer uma promoção e dou a oportunidade para que os nossos colaboradores se candidatem para essa nova vaga. Os homens, querendo aqui respeitar a nossa plateia, mas os homens, mesmo não estando aptos para, eles se jogam. Eles são ousados, são corajosos. Vão lá e se jogam. As nossas colaboradoras, elas precisavam estar 110%, 120% para dizer, será se dá? Então, normalmente, existe esse preconceito até entre nós, mulheres mesmo. Elas não são ousadas suficientes para se jogar, acreditar no potencial delas e dizer, eu corro atrás. Que hoje os homens, por força de uma cultura que os empoderou, faz isso com tranquilidade. Normalmente, nós temos que estar 100 e poucos % para poder a gente ter coragem de se jogar num desafio desse. A gente se exige até mais, né? Com certeza. E tem toda essa dinâmica de que, por exemplo, tirando a mim mesmo como exemplo, eu sempre vivi um mundo corporativo. Meu pai, meus irmãos, o meu marido sempre me empoderaram a viver todos os sonhos que Deus sonhou para mim. Em nenhum momento o fato de eu ser mulher seria impeditivo. Eles sempre me jogaram. Mas eu entendo que, como uma boa executiva, parte do nosso papel, e aí outra diquinha, é o network. A gente precisa ter relacionamentos. Só que o que eu fazia? Eu já trabalhava tanto que na hora que eu tinha uma folguinha, ao invés de eu ir para uma entidade de classe, para eu ir para um evento social, eu disse, eu vou para casa ficar com os meus filhos. Porque a gente fica com esse peso na consciência, né? Já o homem diz, não, faz parte do meu negócio, eu vou ter que ir para aquele jantar de negócio, eu vou participar da entidade de classe. A gente tem que mudar um pouquinho o nosso mindset para poder a gente também se utilizar dessas outras ferramentas, porque se você não tem um bom network, você talvez não vai ser lembrada. Na hora de um bom negócio, a pessoa não lembra de você enquanto executiva para oferecer esse bom negócio para você. Quem não é visto não é lembrado, né? Exatamente. Então, é uma coisa que a gente tem que mudar. E aí precisa da ajuda de todos. Porque da mesma forma que a gente precisa ser ousada e se jogar, a gente precisa também pedir ajuda. E algumas vezes a gente não permite que os homens nos ajudem nos papéis que a gente pensa que é só nosso. Isso. Que é cuidar da casa, que é cuidar dos filhos. A gente acha que não faz parte do papel deles. E aí a gente toma a frente e aí fica sobrecarregada. Então, assim, é importante que as divisões... Eu ouvi uma historinha em um desses painéis sobre feminismo, né? Sobre cada vez mais os papéis serem divididos, que antigamente os papéis estavam muito bem desenhados. As mulheres eram aquelas que cuidavam da família, que faziam o preparo da comida da família, cuidavam da saúde da família, da educação da família. E os homens corriam para ir atrás dos proventos, né? Então, eles tinham que trabalhar para trazer os recursos para que ela gerisse. Então, ela sempre foi uma boa gestora, mas ele era o desbravador, ele é o ousado. Veio a guerra. Os homens foram obrigados a ir para a guerra. E a mulher ficou aqui, tendo não só que prover, porque ela começou a trabalhar fora, começou a se virar, mas tinha que educar o filho. Ela fazia as duas coisas. O marido voltou da guerra. E ela não divide o papel, ficou o marido só com provento e ela com as duas coisas. Então, a gente precisa tomar essa consciência de que eles já voltaram da guerra. Então, eles podem fazer as duas coisas e nós fazer as duas coisas. E se alguém for fazer só uma, o outro também vai ter que fazer só uma, porque senão vai ficar desequilibrado nessa balança. E hoje em dia, as famílias também estão com formatos diferentes. Então, a gente precisa ver essas dinâmicas. Mãe solteira, pai solteiro, né? Famílias com formatos diferentes. Não tem mais esse desenhozinho bem feito. Então, todo mundo que estiver ali junto tem que estar contribuindo da melhor forma possível de acordo com os seus talentos. E você tem uma história engraçada. Eu casei relativamente novo, casei com 23 anos e minha esposa na época tinha 27. Eu trabalhando tudo, minha esposa também, minha esposa é médica, é pediatra. E assim que a gente se mudou, nosso primeiro apartamento, só nós dois, não tínhamos filhos ainda.
Em determinado dia, ela tá fazendo uma coisa de casa e tudo, eu falei, meu amor, você quer que eu ajude? Aí ela, você quer ajudar ou você vai ser corresponsável? Aí quando ela falou isso, até o verbo eu ajudar. caí a ficha, aí desde então, assim, não é ajudar, é ser corresponsável por funções de casa, doméstica, com os filhos e tudo, a gente tem que assumir esse papel. Como se o papel fosse né? nosso e alguém vai só dar uma ajudinha, Exatamente, porque a gente né? tá muito cansado. Tem que dividir mesmo. Gente, a gente está chegando no final, mas eu não queria terminar antes de falar do teu cargo em Brasília, né? Você assumiu no Conselhão, né? Que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico, em Brasília. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Patriciana, o que é que você pretende levar para lá, quem você está representando lá, que demandas você imagina que você possa estar levando para lá, para o Conselho. Eu fiquei super feliz com esse convite. Não é a primeira vez que nós, e eu falo nós, família, né? Porque o Deusmar lá atrás já fez parte do conselho, em gestões anteriores do governo Lula, do governo Dilma, do governo Temer. Eu já tive a possibilidade de participar de algo parecido, mas não de forma tão estruturada como é o conselho na época da gestão do Bolsonaro. Então, a gente sempre entendeu a importância da união do público-privado. Se lá atrás eu tinha um sonho de ser presidente, esse sonho já não existe. Eu sei que o meu papel de ajudar os outros pode acontecer dentro da esfera que eu entendo que é a minha maior potência, que é estando aqui, seja como um membro da estrutura da Pague Menos, da Extra Farma, da família, sendo como líder de um movimento. Então, eu não tenho essa pretensão política de forma alguma. Não vai se candidatar, Patriciana. Mas eu entendo a importância da união do público-privado. É importante que o público tenha as nossas visões. E qual é o grande papel desse conselho que eu estou percebendo a partir dessa minha participação agora, né? É que quem está legislando ou quem está lá no Poder Executivo, muitas vezes eles não têm a real sensibilidade das dores de diversos públicos. Então, nós, conselheiros deste conselhão, somos os responsáveis por ir lá e contar para eles, olha, deixa eu te contar, é super difícil ser uma líder mulher. Deixa eu te contar, lá no Nordeste é desafiador, porque a gente tem uma economia que não é tão aquecida como outros estados. Deixa eu te dizer, a gente tem algumas dificuldades ainda de regulamentação. Então, esse é o nosso papel, é chegar lá e contar a história. Então, eu entendo que dentro desse conselho, que hoje nós somos um conselho formado por 270 e poucas pessoas, com representantes de todos os estados, o que eu achei uma riqueza muito grande. Mais de 40% são mulheres, o que já mostra um desejo de ter uma representatividade de todos os públicos. Mais de 30% são pretos. Nós temos povos indígenas, então a gente tem representatividade de todas as parcelas da população. Nós temos lá sindicalistas e empresários. Nós temos movimento dos sem terras e banqueiros. Nós temos o povo da favela e empresário. Nós temos todo tipo. Então, as pessoas vão lá dizer, ó, onde é que aperta lá no meu sapato? E aí, uma vez que a gente diz onde é que aperta, são criados grupos de trabalho. Eu sei qual é a dor. Será que eu sei a solução? Vamos juntar pessoas para ir buscar solução. Uma vez que a gente tiver soluções para algumas dores, nós vamos apresentar oficialmente para o Poder Executivo para que eles entendam. Faz sentido? Vamos conseguir colocar em prática? Não vamos. Eu não sei se tudo que a gente levar vai conseguir ser concretizado em uma mudança de lei, ou em uma medida provisória, ou em uma ação específica. Mas pelo menos eles vão estar conscientes. Porque eu acho que o grande prejuízo é, às vezes, você nem saber que está doendo em algum lugar, né? Então, esse é o papel. A gente vai dar ciência, consciência do que se passa aqui no nosso mundo, né? E aí, eu acredito que, no meu caso, eu estou lá como representante não só das lideranças femininas, a liderança do Nordeste e na parte de saúde, que são as 3 frentes que eu tenho atuado e é um pouco da minha trajetória, né? Então, contar como é desafiador o acesso à saúde no país como um todo, em especial no Nordeste, como é difícil ser uma líder mulher, porque nem sempre tem políticas que estimulam oportunidades. Então, criar essas oportunidades para que a gente tenha acesso de forma igualitária. Maravilha. Agora, vamos, só para a gente já ir encerrando, Patriciana, eu queria te perguntar, assim, planos para o futuro, né? Para você, Patriciana, né? Assim, como é que você se planeja, já que você é uma pessoa planejada, né? Pelos próximos anos, assim, o que é que você, dentro do teu propósito de vida, assim, como é que você se vê daqui a 5, 10 anos? Eu tenho algumas frentes de atuação hoje. A gente tem o Movimento Amare,
que é um movimento que a gente está, graças a Deus, de forma muito estruturada e colhendo frutos lindíssimos, que são frutos onde a gente percebe a presença de Deus nas famílias. E eu entendo que cada vez mais eu vou estar atento a que a gente possa, de fato, abraçar tantas famílias desejosas de serem melhor um pouquinho mais. Não são famílias perfeitas. O Padre Eugênio, que é o nosso fundador, ele diz que casal que não tem problema é um problema só. Não existe a perfeição, mas existe esse desejo de ser todo dia um pouquinho melhor. Então, nesse sentido, no Amar, a gente tem crescido. Agora mesmo a gente vai criar 2 novos grupos, e aí quando eu falo 2 novos grupos, nós estamos falando de mais de 70 famílias em cada um desses grupos, então 140 famílias que nós vamos adicionar ao nosso grupo, então já são mais de 1.000 famílias que a gente hoje atende. Na Pague Menos e na Extra Farma, a gente tem esse desafio muito grande de criar esse novo conceito da farmácia, onde cada vez mais a gente vai oferecer mais serviços, gerar acesso a essa desigualdade que tem de acesso à saúde, minimizar essas desigualdades, tentar lutar para regulamentar o que a gente acredita que precisa ser regulamentado, deixar de ser transacional e ser relacional, então, de fato, buscar a solução, tirar o atrito da jornada. E como tem uma mudança cultural, isso demanda tempo e demanda muita energia. Então, nós estamos muito imbuídos em conseguir fazer essa transformação, e é uma coisa que tem demandado muita energia de todos nós que fazemos parte da Pague Menos, seja dos quadros de executivo, seja dentro do conselho, a gente está muito focado nisso. E na parte pessoal, como você falou, eu tenho 4 filhos, tenho um netinho, então eu entendo que eu não vou ser feliz se quem está no meu entorno não esteja feliz. Então, gerir todo esse tempo para que cada vez mais eu possa ter tempo de qualidade para cada um dos meus filhos, do meu marido. Se eu estou bem com meu marido, isso reflete também nas crianças e no netinho. Então, garantindo que eu consiga amar de forma individual cada um deles. Então, isso tem sido o meu exercício diário. Eu acredito que durante os próximos anos não vai mudar muito disso, né? Então, foco no movimento, foco na Pague Menos, na Extra Farma e na vida pessoal. É muita coisa, né? É verdade. Mas todos nós temos muita coisa para fazer. E dos 4 filhos, assim, a gente falou de sucessão, só para a gente falar agora da próxima geração, do futuro além. Já identificou neles esse potencial para empreender, e como é que vocês estão preparando o futuro deles? Lembra, eu comentei que dentro da estrutura de governança da família, a gente criou o Conselho da Família, o Comitê de Investimento e o Comitê de Formação. Então, dentro do Comitê de Formação, a gente já fez alguns combinados, né, algumas regras. A ideia é que os membros da terceira geração, eles podem sim participar ativamente das empresas do grupo, das empresas investidas, como forma de formação. Então, para que eles se capacitem, eles se formem, todos eles, os 14 e mais o bisneto, e quem quiser vai poder ir para entender de onde é que vem os nossos recursos, para poder vivenciar esse ambiente corporativo, porque quer eles tenham dom para ser médicos, dom para ser pintores, dom para ser cantores, ou dom para ser empreendedores, eles vão ser sócios. Porque de alguma forma vão herdar e vão ser sócios. Então, eles precisam entender um pouco do mundo corporativo. Então, como formação, todos podem vivenciar a empresa. Como empregabilidade, aí eles precisam já estar formado, já ter passado por alguma especialização, já ter uma experiência no mercado de X tempo e chegar lá em posições já de liderança. Essa foi a regra que a gente combinou. E aí, eu olhando para os meus 4 filhos, aí eu vou te dizer, é muito coruja não dizer que meus 4 filhos têm inúmeros potenciais, né? Eu olho para eles e vejo talentos 1000, né? De diversas áreas diferentes, porque são 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres, mas cada um formatadinho como Deus quis cada um deles. Então, alguns são mais sensíveis, outros mais pragmáticos, alguns mais intuitivos, outros mais racionais, alguns mais para fora, outros mais para dentro, mas todos com muito potenciais. Então, olhando assim, eu entendo que eles vão voar longe, vão voar alto. Se Deus quiser, eu vou ter colocado raízes muito fortes para que eles possam voar, mas sem perder nunca as raízes deles. Sempre voltar um pouquinho para casa, né? Isso, O meu mais velho acabou de passar na faculdade, que é a Link, que é de empreendedorismo. Ele ainda está tentando o INSPER e está tentando também a FGV, vem nas segundas fases, mas já está passando a Link, que é uma instituição que é bem disruptiva, bem inovadora, é o foco em empreendedorismo, e ele também gosta dessa área, então estão começando a caminhar agora, ainda são bem jovens. Maravilha, Bacana. Sucesso na família, sucesso
em todas as suas frentes aí de vida, de liderança. Obrigada, Patriciana, por ter vindo, por participar aqui do podcast com a gente. Obrigada, Eduardo, aqui, por dividir aqui o episódio de hoje. Muito obrigada, viu, gente? Eu que agradeço muito e também desejo sucesso. Desejo sucesso por mais essa possibilidade de levar notícia, de levar boas novas, de trazer esperança, né? Porque quando a gente vai dando dicas, experiências, querendo ou não, a gente está mostrando caminhos, que a gente possa ser esses grandes mensageiros da boa nova. Conectando e inspirando as pessoas. Exatamente, sucesso. Obrigada a você que nos acompanhou. Esse foi o Urbicast, o podcast da Urb News. Aqui a notícia te acompanha onde quer que você vá. O episódio de hoje a gente falou sobre liderança com a Patriciana Rodrigues e o Eduardo Baiman. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver gostado, compartilha, curte, comenta. Isso é super importante pra gente. Se inscreva no canal também, por favor. E a gente se vê no próximo. Muito obrigada.